Brau, a gente segue aqui no nosso plantão especial recebendo um convidado, porque salgadinhos, chocolates e outros tipos de snacks estão entre os itens que tiveram maior crescimento de consumo online no Brasil na segunda semana de abril, aponta um estudo realizado pela Critel. A empresa de tecnologia analisou cuidadosamente os dados das últimas semanas para entender os efeitos no varejo à medida que a pandemia da Covid-19 acontece e afeta diretamente os hábitos de consumo, isso em todo o mundo. Para falar então mais sobre o assunto e principalmente sobre esse estudo interessante e curioso, a gente conversa agora com o diretor-geral para a América Latina da Critel, Thiago Cardoso. Thiago, boa tarde, obrigada por conversar com a Jovem Pan. Boa tarde, Adriana. Prazer estar aqui. Prazer todo nosso. Bom, Thiago, já vinham em crescente antes da pandemia as vendas online, né? E agora, nesse período, deu um grande boom realmente, totalmente compreensível devido às condições, né? Até por necessidade também, nesse período da quarentena, e parece que vai seguir em alta crescente a ascensão das vendas online, dos trabalhos online pós-epidemia, certo? A grande possibilidade, acho que um ponto importante é toda essa mudança de padrão de consumo que a gente está tendo, tanto de canais preferenciais para compra, que foram forçados aí por toda essa situação de distanciamento social. Antes, canais que não eram tão preferenciais para alguns tipos, né, de categorias de produtos passaram a ser a única ou uma solução. E com certeza, com esse novo meio de consumo, esses novos canais de consumo, as pessoas vão começar a ficar mais acostumadas ainda a comprar online, coisas que normalmente eles não compravam, e claro, eles tendo uma boa experiência com essas compras, a probabilidade deles manterem esse padrão de consumo, ele é muito grande. Pois é, né? Isso que eu queria saber de você, Thiago. Só antes um intervalo rápido para quem nos acompanha pela rede Jovem Pan News. Na sequência voltamos, até já. Agora, 12h15, seguindo, queria saber de você da sua projeção futura justamente. Se você acredita que essa é uma tendência para depois da pandemia também. É difícil a gente afirmar 100% de como vai ser o desdobramento, né, de todo esse movimento que a gente está tendo agora. Vamos pensar que a gente está numa situação onde as pessoas estão forçadas a ficar em casa, né? Então, o distanciamento social foi uma coisa imposta para todas as pessoas. E, claro, como eu disse, você mudar um padrão ou um modo de consumir alguma coisa, às vezes dura meses, anos, décadas. E, de uma certa maneira, a gente está forçando as pessoas a mudarem esse tipo de comportamento, porque são os canais que estão disponíveis para isso ser feito hoje em dia. Então, naturalmente, as pessoas tendo uma boa experiência e conseguindo ter sucesso e não ter frustrações nessas compras online, a tendência é que isso continue e que a gente continue tendo bons números de adesão aí para essas pessoas que estão tendo a primeira experiência online e pessoas que já vinham fazendo isso continuar, né, com esse padrão de compra. Certamente. Interessante. Vamos falar daqui a pouquinho, um pouquinho mais sobre isso do consumidor ter uma boa experiência nessa compra online. Mas eu queria antes perguntar para você, Thiago, mais curiosidades sobre essa pesquisa. Então, quer dizer que está lá no topo salgadinhos, chocolates e outros tipos de snacks. Que mais as pessoas estão pedindo em casa, comprando online? Basicamente, tudo que as pessoas tiveram que passar a fazer em casa, a gente teve um crescimento, né? Então vamos pensar no cenário, a primeira parte, claro, as necessidades básicas, como a parte de supermercados, e aí um destaque para esses 700% de crescimento nos snacks, aquelas comidinhas para a gente comer ali durante o dia, então tá o tempo todo dentro de casa, mas aí a gente abrange para outras categorias, então ter mais conforto em casa, então tudo que é cama, mesa em banho, então eu estruturar a minha casa para ter uma condição melhor para estar ali durante todo o dia, isso teve crescimento mais de 120%. Olha. Uma parte das pessoas começaram a trabalhar em casa e não necessariamente todo mundo tinha condições para fazer isso, então toda a parte de mobiliário para eu ter uma mesa para poder trabalhar, eu ter um roteador, eu ter um notebook, eu ter uma iluminação, eu ter uma cadeira confortável, isso também gerou um crescimento também na casa mais de 120%.
pessoas que têm crianças em casa, como é o meu caso, a gente tem que entreter essas crianças enquanto a gente trabalha. Então, jogos, games, brinquedos, isso teve quase 300% de crescimento. E uma outra parte para todo mundo continuar ativo, para todo mundo continuar com a saúde em dia, toda a atividade física que antes normalmente as pessoas saíam para fazer isso, também a gente vê um crescimento. Então, tudo que é relacionado a esportes, como prática de yoga, roupas ou até gadgets para você conseguir fazer um acompanhamento, como uma smart band, como um relógio, isso teve crescimentos de 300% a 500% dentro dessas primeiras semanas aí do mês. Lembrando que já estamos de volta também para você que nos acompanha pela rede Jovem Pan News. Seguimos nossa conversa aqui com o diretor-geral para a América Latina da Critel, Thiago Cardoso. Ô Thiago, e as datas comemorativas, elas ainda são marcadas e os snacks aparecem nesse momento? Os lanches, os salgadinhos, eles têm aparecido? A gente já teve pelo menos uma grande, que foi a Páscoa, e tem outra agora no final de semana, o Dia das Mães. Vocês perceberam algum aumento de demanda nesses dias, nesses momentos? Com certeza, a gente fez uma análise para a parte exatamente para o período do Dia das Mães, e aí comparando o Dia das Mães do ano passado com o Dia das Mães desse ano, para a gente ver o que aconteceu, quais foram as variações, e aí, de novo, categorias normalmente onde as pessoas presenteiam suas mães, como a parte de moda, a parte de joias e bijuterias, também a parte de chocolates e doces, tiveram crescimentos aí de mais de 100%, 120%, numa comparação ano contra ano. Então as pessoas não querem deixar a data passar, mesmo com distanciamento social, querem presentear as suas mães, então a gente está vendo sim esse crescimento também, especificamente para o Dia das Mães. Legal saber. E, Thiago, fica claro que as empresas que ainda não trabalhavam com o sistema digital, online, vão ter que correr atrás disso, porque é uma realidade muito forte, vai ser presente mesmo daqui para frente. Agora, você comentava, né, por esse lado do consumidor, precisa viver uma boa experiência fazendo a compra online, ou ele provavelmente pode não querer nunca mais comprar nessa empresa, perder a confiança, ficar assustado com todo o sistema. Então, as empresas que agora vão ter que correr para se ajustar a essa nova realidade precisam se preocupar para que o sistema digital e online funcione bem, não? Sem dúvida. Esse é um dos pontos, e fazer isso continuar funcionando nesse momento que a gente está agora, também tem as suas problemáticas e os seus desafios, né? Mas principalmente você manter os seus estoques abastecidos, você conseguir manter a sua cadeia de logística ativa para conseguir entregar os produtos a tempo. Então, a transparência em relação ao tempo de entrega ele é muito importante. Então, quanto tempo vai demorar para esse produto que eu comprei online chegar até a minha casa? Isso tem que estar sempre muito transparente para o usuário, para não gerar uma frustração dele esperar esse produto chegar em 1, 2 dias e ele chegar só depois de 5, 6 dias. Então, esse é um dos pontos muito importantes para que essa experiência seja positiva para os usuários. Perfeito, muito interessante o nosso bate-papo, curioso, esclarecedor. A gente conversou com o Thiago Cardoso, que é diretor-geral para a América Latina da Critel, devidamente em casa, né, trabalhando remotamente e cedendo muito generosamente seu tempo aqui conosco na Jovem Pan. Obrigada, viu? Boa sexta-feira e fim de semana para você. Até uma próxima. Eu que agradeço, obrigado pelo espaço e estamos à disposição sempre que precisar. Valeu, tchau, tchau.